Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Tira Dúvidas de hoje, com a presença da professora Guiomar Coura e do professor Magno Felipe, da área de linguagens. Participe você também dessa conversa. Ligue para o telefone 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. Nós estamos esperando a sua participação. O Pedro, da Escola Estadual Joaquim Felício dos Santos, de Diamantina, do 8º ano, está perguntando: a informação através de um desenho infográfico é bem interessante para estudar. Um mapa também é um infográfico? Nossa, como é o nome do aluno? Pedro. Pedro, muito obrigada, porque você trouxe aqui à minha memória momentos especiais que eu vivi durante as aulas ali na minha prática docente, em que eu descobri, você acredita, foi através de uma aluna, o Pedro está falando aí, Bruna e professor Magno também deve ter contato, Bruna também, é a questão do mapa mental. O mapa mental, ele é muito utilizado por alguns alunos que conhecem esse recurso e eles usam para estudar. Eles fazem todo um esquema, o mapa mental, ele utiliza ali também imagens, ele pode utilizar imagens e usa também toda uma direção do raciocínio, setas, ligando qual que é o conceito ligado àquela palavra, àquele termo. Então, o mapa mental, ele é muito utilizado e ele auxilia muito demais os professores e os alunos aí durante os estudos, porque ele facilita o conhecimento, porque como a linguagem ela é um pouco, utiliza tanto da imagem quanto das palavras, isso auxilia na compreensão das informações. Então, o mapa mental também nós podemos dizer, ele se aproxima muito dos textos, dos infográficos, que também são textos visuais, porque o mapa mental não deixa de ser também um texto visual. E eu aprendi isso com uma aluna minha, Heloísa, que eu falei aqui, que me auxiliou muito, tanto que eu pedi para ela alguns mapas mentais que ela fazia ali, produzia durante as aulas, ela não os tinha, mais uma pena, mas eu queria trazer também para as aulas para dizer que o mapa mental, quem souber fazer, você aí que tem a curiosidade, nós estamos falando aqui, mas às vezes nunca viu, teve acesso a um mapa mental. Nós temos vários exemplos na internet e possivelmente algum colega seu na sala ou na escola utiliza aí do mapa mental para os estudos, que é muito importante. Muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta e pela sua contribuição aqui nesse momento. É bom deixarmos, inclusive, falando do mapa mental, como uma dica mesmo para o estudante, porque o mapa mental ele também é muito pessoal, né, professora? Muito pessoal. Às vezes o mapa mental que eu produzo não vai funcionar para o estudo da professora Guiomar, mesmo que estejamos na mesma classe e estudando a mesma coisa. Então, ele é algo realmente muito pessoal e vale a pena você pesquisar, ver como se produz um mapa mental e criar a sua forma de produzir, porque facilita muito os estudos. Facilita. Eu não conheço nenhum aluno que usa mapa mental e que falou que sentiu mais dificuldade durante o seu processo de aprendizagem. Realmente, ele ajuda muito. Se você está se preparando para uma prova fora da escola ou mesmo as provas escolares, use o mapa mental durante as aulas, produza eles, que com certeza vai facilitar muito a sua vida como estudante. Porque são textos curtos, Na maioria dos mapas mentais que a gente vê são informações breves ali, conceitos que o aluno, quando ele coloca ali aquela informação, uma frase, ou duas frases, ele já lembra ali de todo o conteúdo durante as aulas. Então, por isso que é muito importante. Como eu disse, é muito pessoal, porque essa aluna minha, como ela tinha habilidade para desenhos, ela utilizava muitos desenhos, mas nós vemos também, encontramos mapas mentais aí que utilizam apenas o texto escrito, E também utiliza setas, desenhos, são poucos, mas nós temos ali todo um guia para aquele raciocínio. Então, mapa mental, pesquisem como o professor falou, porque vai auxiliar vocês demais durante os estudos. Eu já usei muito na época do colégio, da faculdade também usei muito. Facilita super o estudo. Facilita demais. É mesmo. Vamos ler a próxima pergunta?
Uma pergunta do segundo ano. Pode falar de novo sobre os gráficos mostrados na aula? Aí eu vou mostrar o gráfico aqui. Esse primeiro gráfico, etnia dos autores. Vamos só mostrar o segundo gráfico. E o segundo gráfico. Aí vamos voltar no primeiro, que aí você fala dele. Sim. É muito importante esses gráficos, professora Guiomar. Não sei se você já viu essa pesquisa. É uma pesquisa feita pelo Grupo de Estudo em Literatura Brasileira Contemporânea, lá da Universidade de Brasília. Foi feita em 2003. Estes gráficos analisaram 692 romances e 383 autores desde 1965 até 2014. Este gráfico que está na tela de vocês aí, sobre a etnia dos autores, ele é muito significativo. Porque, se vocês olharem lá, o primeiro gráfico, de 1965 a 1979, de 86 autores que foram analisados e que atuavam na época, 80 eram de pessoas brancas, enquanto que 6 somente eram de pessoas não brancas. De 90 até 2004, dos 165 autores, 155 eram de pessoas brancas, 4 eram de pessoas não brancas e 6 de pessoas não identificadas. E de 2005 a 2014, 197 autores, 192 eram brancos e 5 eram não brancos. É muito importante este gráfico, porque ele é um retrato da sociedade de modo geral, de como a sociedade ela é desigual. Por isso que hoje nós temos uma luta, que não é de hoje, ela já vem de muito tempo, uma luta antirracista e uma luta que busca a equidade. As cotas raciais estão aí para isso, para trazer essa equidade. Porque só por este gráfico de etnia dos autores, né, relativo à literatura, a gente consegue perceber como é desigual. Exato. E no próximo gráfico a gente consegue ver mais ainda em relação aos personagens. Então, além dos autores, os romances, né, os livros também foram analisados. E aí nós vemos, de 65 a 79, 76% dos personagens eram brancos. De 90 a 2004, 79,8% eram brancos. E de 2005 a 2014, 77,9% eram brancos. Inclusive, na própria literatura, na produção literária, há ainda essa desigualdade. Esses gráficos são realmente muito importantes nós analisarmos, e não só analisar, mas refletir sobre o significado desses números para a nossa sociedade. Por isso que nossas aulas para o segundo ano neste ciclo foram destinadas a tratar sobre a literatura negra brasileira, tanto a mais antiga quanto a contemporânea, para que nós possamos ter acesso, ter mais curiosidade e fazer com que essa literatura cresça para que essa desigualdade diminua. E o importante, né, professor Magno, no bloco anterior você falou, né, com a relação entre a literatura negra e a invisibilidade, porque nós temos que questionar, né, por que o autor negro, né, os autores negros, parece que não existiam pessoas negras que escreviam, né? Então, é a questão dessa minoria, a questão, como eu falei, né, por muito tempo, a questão do acesso negado aí às pessoas negras. Então, nós temos que questionar esses dados. Por que só as pessoas brancas, né? Então, nós precisamos questionar aí as próprias pessoas brancas mesmo, questionar esses lugares, né, de privilégio, porque só eu, né, pessoas como eu, com meu tom de pele, chegam até certos lugares, porque eu vejo somente as pessoas brancas que estão em destaque na sociedade, destaque em meios públicos, né? É hora de nós nos questionarmos mesmo. Será que isso é só, como muitas pessoas dizem, só mimimi mesmo, né? Será que as pessoas não ficam só reclamando o tempo todo, as pessoas negras, a minoria? Não, gente, nós temos que questionar. É uma das coisas que a educação está aí, nós professores procuramos
ensinar e compartilhar com os nossos alunos é justamente isso, é questionar, é o posicionamento crítico, o porquê, né, das coisas, por que é assim, será que é normal, sempre foi assim? Sempre foi assim por causa do racismo estrutural que é presente na nossa sociedade. Então parece, é por isso que o negro, ele nunca teve acesso e às vezes é sempre ligado às pessoas negras a falta de conhecimento, a falta disso, a falta de tantas outras coisas que a gente vê, mas é por causa dessa invisibilidade mesmo, é negar o acesso. Parece que os negros não têm a mesma capacidade, ou a mesma, né, as mesmas condições que as pessoas brancas. Não, isso tem a ver com a invisibilidade e com o racismo mesmo, né? Porque nós temos as mesmas capacidades, né? No entanto, o que nós temos que questionar aí são os direitos. Nós temos os mesmos direitos, né, que as outras pessoas, por isso é a luta aí mesmo pela igualdade e dizer que nós temos voz e vez sim na sociedade, né? E ainda bem, né? É interessante que você, professora, começou a falar e questionou se só existe, né? Não existe produtores, né, de literatura. E aí, mais cedo aqui no estúdio, chegou para nós uma pergunta, né, questionando quantos autores negros existem. E aí eu até conversei com a professora e falei, é difícil nós mensurarmos isso, porque às vezes para a mídia, para a grande mídia, chegam poucos. Mas nós sabemos que a literatura, não só a literatura negra, mas a literatura de um modo geral, ela está presente nas escolas, ela está presente nas comunidades, ela está presente ali dentro da favela, que são os lugares onde há, de fato, uma grande produção cultural de todas as etnias. E ainda bem que hoje nós temos vários movimentos, né, professor? Movimentos negros para trazer aí esses artistas negros em todos os setores, a presença do negro ali, né? Ainda bem que nós temos esses movimentos hoje, levantando aí as bandeiras e dizendo que o negro, ele produz sim conhecimento, e nós temos vários autores hoje, né, que ainda bem já estão chegando nesses lugares aí da sociedade de visibilidade. Ainda bem. E vale ressaltar ainda que estes movimentos que a professora cita não são movimentos negros que nos impedem, como pessoas brancas, de participar. São movimentos que o fato de eu ser branco não me impede de ser um antirracista, não é, professora? Eu posso agir de modo a tentar eliminar este mal da sociedade, mesmo não sendo uma pessoa negra. Então, vale ressaltar também, porque às vezes pessoas brancas acham que não tem que fazer nada, tem que sentar e esperar ver. Não, a gente também pode estar, sabemos o nosso lugar, devemos saber o nosso lugar de voz. Isso. Mas também podemos agir de modo a sermos antirracistas na nossa sociedade. São pessoas brancas que questionam os seus próprios privilégios de branquitude, né? Exatamente. Vamos ler mais uma pergunta? Uma pergunta do 6º ano. Nos infográficos, por que os textos precisam ser curtos? Muito bom. Nós falamos aqui um pouquinho, né, Bruninha? Bruninha até falou da experiência dela, né, enquanto estudante na vida acadêmica aí, né, Bruninha? Dos textos, né, que ela utilizava muito a questão dos mapas mentais, fazendo uma relação com os infográficos, é porque as informações, como eu já tenho ali os desenhos também auxiliam ali na compreensão, né, das informações. Então, é por isso que os textos eles precisam ser curtos e objetivos, porque eu já utilizo também o recurso das imagens, dos gráficos, que também auxiliam na compreensão. Então, por isso que geralmente os textos são curtos. Vou ler mais uma pergunta para a professora Guiomar. Uma pergunta do 9º ano. Explique novamente a diferença entre frase, oração e período. Isso, vamos lá então, né? Com o auxílio do professor Magno aqui na mesa, a gente vai brilhar aí nessa resposta. Tomara, né? Sim, tomara. Então vamos lá. Então, frase, qual que é o conceito de frase? Frase é o enunciado com sentido completo, né? Para ser frase tem que ter sentido completo e geralmente é marcado por um ponto. Por exemplo, quando eu tenho uma frase, fogo, e um ponto lá de exclamação, já é uma informação completa.
Se uma pessoa sai gritando fogo ou sai gritando socorro, você entende rapidamente a informação. Algo precisa ser feito. Se for fogo, então você corre e já toma as providências aí, né, necessárias. Então, para ser frase, tem que ter sentido completo e é marcado por um ponto. Oração é aquele enunciado que gira em torno do verbo. Para ser oração, tem que ter verbo. Okay? E não necessariamente sentido completo. Alguns autores apontam isso também. Se eu tenho um enunciado, né? João comprou. É oração? Sim, é oração porque existe a presença do verbo. Mas é frase? Não é frase porque não tem sentido completo. Então, nem sempre quando é frase é oração e nem sempre quando é oração é frase, porque para ser frase tem que ter sentido completo e para ser oração não necessariamente precisa ter sentido completo, precisa de ter verbo. Agora, período é formado por uma ou mais orações. Então, período é formado por uma ou mais orações. Oração é aquele enunciado que gira em torno do verbo. E frase é enunciado com sentido completo e marcado por um ponto. Não é isso, professor? Exatamente. É muito boa essa explicação de que uma frase não necessariamente é uma oração e uma oração não necessariamente é uma frase, né? Porque às vezes a gente confunde. Se está escrito ali, é uma frase. Não, nem sempre tudo é uma frase. A questão do contexto da frase ela é muito importante. Porque realmente, se eu gritar a palavra fogo e não tiver ninguém correndo, eu não sentir um cheiro de fumaça, aquilo fica sem sentido. Deixa de ser uma frase porque ela não tem sentido dentro daquele contexto. É muito importante pensarmos, quando formos fazer essa estrutura, justamente a questão do contexto em que aquela frase ou oração está inserida. Vamos ler nossa próxima pergunta agora aqui no telão? Uma pergunta do 9º ano. O que é síndeto? Síndeto, nós vimos aí essa palavra estranha, né? Quando nós estávamos falando sobre as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, porque nós estávamos trabalhando com conjunções. Então, síndeto é quando síndeto é conjunção, ok? Síndeto é conjunção. É por isso que eu tenho orações coordenadas assindéticas. Quando eu disse esse aí, né? Esse A, nesse assindética indica uma negação, é a ausência de. Então, assindéticas são orações que não possuem, aliás, conjunção. E sindética, eu sempre costumo brincar com os meus alunos, orações coordenadas sindética é sim, a conjunção, ok? Então, síndeto é conjunção. Muito obrigada. Nós estamos agora chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagem. Se ficou alguma dúvida, acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode também consultar o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça que as aulas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, para que você assista quantas vezes quiser. Agradeço a presença dos professores, dos intérpretes de Libra e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!